too. Pastores? Eu tenho uma ideia. Pega esse canal. Pega esse canal aqui, ó, do microfone sem fio e usa. Não, aqui, ó. Tá funcionando, Theo? Esse cabo do microfone sem fio tá funcionando, não tá? Não. O cabo do microfone sem fio aqui. Testa pra mim, filho. Esse cabo do microfone do pastor sem fio tá ligado aí, não tá? Então, mas não tem outro microfone? Check in there. There has to be.
noite, irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós somos um povo privilegiado que conhece o Deus, Criador dos céus e da terra, e o tem como seu Deus. Somos um povo privilegiado por adorar a este Deus único, vivo e verdadeiro. A Ele seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Ele nos diz assim na sua palavra, o salmista nos diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aleluia! Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Mais do que uma postura de joelhos dobrados, Deus quer os nossos corações dobrados diante dele, para reconhecer o seu senhorio sobre as nossas vidas. Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. Te bendizemos, Pai, pelo privilégio que temos de podermos nos reunir na tua casa, na noite desse dia, para o louvor, para o culto que somos devedores a ti, ó Pai. Senhor amado, teu Filho nos disse que o Senhor quer ser adorado em espírito e em verdade. Ó Deus amado, que nesta noite o teu Espírito possa nos levar a este nível de adoração, uma adoração que chegue a ti, ó Pai, que chegue a ti com um aroma suave. Purifica nossos lábios, nossas mentes, nossos corações, para que possamos ofertar a ti o culto como o Senhor requer e merece, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria, irmãos. Então é só
montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua glória entrar. Eu lego por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
nós, nesse instante, pudéssemos colocar a vida da Alicia, ela, a esposa do Johnny. Amanhã ela vai estar submetendo uma cirurgia, depois de um longo tempo de tratamento aí, de consultas e exames, e amanhã ela vai estar submetendo uma cirurgia um tanto delicado, né? Na verdade, os médicos não sabem o que vão encontrar, mas dizem que tem que fazer essa operação para ver o que de fato tem que está causando esses problemas todos. Então, queria que nós já apresentássemos, ela vai ser a pessoa que a gente vai estar orando durante essa semana, que nós já colocássemos diante do Senhor em oração durante toda essa semana, lembrando que amanhã ela vai estar indo bem cedo para o hospital, e por volta das 7 horas da manhã, acredito, vai ser a cirurgia, né? Então, os irmãos em casa estejam orando por ela. Elisete, vem cá à frente, vamos interceder pela Alicia. Pai de amor, Deus de poder, de graça e de misericórdia, Senhor, nós colocamos as nossas vidas e a vida da Alicia nas Tuas mãos. Tu és o nosso Pai, nosso amado Pai. No nome de Jesus, Pai, eu intercedo por ela neste momento, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor tome aqueles médicos que vão operá-la, Senhor. Pai, nós não confiamos no médico, mas sabemos que o Senhor os pode usar, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que no momento, Senhor Deus, que ela estiver entrando naquela sala, o Teu Espírito Santo, Pai, possa acompanhá-la, Senhor Deus, e dar, Pai, a cura que ela precisa, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor Deus, que tudo corra bem, Pai, para a glória do Teu nome, confiantes em Ti, Pai, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Dar as boas-vindas para o André Mazeto, ele está quase entrando para o Clube de Homens Sérios, né? Ainda falta alguns meses. O camarada, quando é chique, é assim, vai para a Alemanha, França, Águas Formosas, fazer pedido de casamento, por exemplo, não é? Aí eu saí de Belo Horizonte para poder oficializar o meu noivado em Águas Formosas, porque tinha que ser num lugar assim, especial, né? O André saiu daqui dos Estados Unidos e foi para a Alemanha para oficializar o noivado na França. É parecido comigo, né? Então, assim, Águas Formosas, França, Alemanha, Londres, muita coisa em comum. E ele estava com saudade de apresentar os projetos aí, o andamento, fazer um update aí do trabalho. André, bem-vindo, Deus te abençoe. Você vê que já há muito tempo que é um condado, né? Pode ver até pelo jeito do André que ele virou assim, tá mais sério, não tá, irmãos? Olha só. Deixa a barba crescer. Deixa o bigode crescer, né? Olá, pessoal, tudo bem? Paz. Muita coisa aconteceu. Enquanto estava viajando, eu recebi e-mail da Esther. Deu certo, saiu mais isso, saiu mais aquilo. E a gente tinha duas frentes missionárias, dois casos que foi apresentado, e antes de eu viajar 3 semanas atrás, e no mesmo dia levantamos todo o dinheiro para cobrir todos esses casos. Foi um dia de maior contribuição a missões que a gente já teve. Grande parte também a participação dos missionários de faixa preta que estavam aqui naquele dia, e foi mais fundos até do que a gente precisava para os casos. Então, de 2 casos a gente foi para 4 casos. 2 casos os maiores, né, que foi apresentado, e 2 casos menores que a gente pôde ajudar com o restante das contribuições. E muito bem que os irmãos também já conhecem o trabalho, já confiam no trabalho da Giving Smiles e da Propac, e doam até mesmo antes de sair o caso do próximo mês. E estamos chegando no ponto que, quando chega o caso, já tem basicamente os fundos para contribuir. Então, a pessoa em necessidade não tem que esperar um mês completo para poder receber ajuda, mas a gente avalia e quando acha o caso certo, já tem os fundos basicamente para já enviar uma ajuda imediata. Então, vamos começar com as conclusões do mês passado. Pode passar para frente. O primeiro caso vai ser o caso da dona... É a flechinha.
O caso da Dona Dora. Dona Dora os dois casos que a gente tem esse mês é um pouco diferente. São os casos de pessoas com enfermidades terminais, e é uma coisa que a gente não tinha feito antes, trazer um alívio para eles, material e espiritual. Eu fiz questão da Esther de mandar um pastor junto para poder conversar e auxiliar na parte espiritual também, que eu acho que é muito importante, especialmente nessa hora. E ficamos sabendo que as duas senhoras que a gente ajudou são cristãs, já têm a vida, já têm Jesus como Senhor e Salvador, e isso foi um grande alívio, porque o pastor já aproximou a eles de uma outra maneira. A Dona Dora, ela que tem o problema nos rins, né, que os rins pararam de funcionar, ela faz diálise, e faz diálise na casa dela. Eu estou tentando descobrir como que se faz diálise na própria casa, né? Eu não sei, mas ela não tem muito tempo de vida, acho que de 6 meses a 1 ano no máximo, e conseguimos levar a cadeira de rodas, colchão, porque ela dormia numa cama ela tem que ficar deitada muito parte do tempo, e a cama dela era muito precária. Então, uma cama mais confortável, uma cadeira de roda para que ela possa tomar banho, possa levar ela no médico, e suplementos de medicamento e comida, porque ela é de uma área com muitos poucos recursos. Então, a parte de estar muito fraca e não poder trabalhar, até mesmo comida é uma coisa que ela tem muita dificuldade. Pode passar para frente? Diz a Dona Encarnação que ela chorou muito, ficou muito, muito alegre com a ajuda de saber que alguém tão longe se preocupa com o bem-estar dela. Você vê que bonitinho, sentadinho. E falando aqui com a Esther no telefone, e a Esther também falando com ela sobre Jesus, e a Esther mesmo falou para mim: André, eu fico muito feliz e muito aliviada, porque quando eu conversei com elas eu vi que eles têm Deus no coração, elas têm Jesus no coração, e foi um alívio muito grande, especialmente nessa situação. Pode passar para frente? O próximo caso é da Juanita. Juanita é essa menininha aqui sentada no banco. É um dos casos extras. Ela é um caso que a gente já vem trabalhando. A Igreja Vida Abundante não teve nenhuma participação nos casos anteriores dela, mas ela tem uma enfermidade muito rara que faz os músculos dela ficar muito frágil. Então ela é sempre cansada, ela não consegue ser muito ativa, ela tem um desenvolvimento bem mais devagar, biológico, e precisa de muitos remédios, e os remédios lá é muito caro. É cerca de $100 por mês, só de um remédio que ela precisa. Mas eu trago a sua consciência que lá eles ganham $200, $300 por mês. Então seria o equivalente aqui a gente comprar um remédio de $1.000, $1.200 todo mês. Então, sempre quando a gente não tem um sponsor todo mês para ela, porém sempre quando a gente tem uma disposição um pouco maior de entrada, a gente manda um pouco de fórmula, né, para nutrição, o remédio e umas coisinhas básicas. Então a gente conseguiu suprir elas com 1 mês de medicamento. Pode passar para frente? O caso da Dona Maria é outro caso. Ela sofre de é o outro caso principal que foi apresentado. Ela sofre de muitas enfermidades, diabetes, hérnia umbilical e uma doença chamada de fogo marcial, que é causada por uma invasão fungal que vai tomando parte do corpo dela e vai deteriorando, como se fosse quase lepra. E também foi outro caso terminal que a gente teve trabalhando. Pode passar para frente? Essa é a senhora, né? Ela tem uma úlcera na perna, tem várias condições médicas, infelizmente não há como reverter todas, especialmente por ela ter 74 anos. E também foi outra que o pastor conversou, e a Esther também conversou com ela, e ficou muito feliz de saber que ela também tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma caminha, uns suprimentos básicos e um pouco de medicamento para tentar aliviar a situação dela. Pode passar para frente? Também tivemos o caso da escola. Não sei se vocês lembram da escola que eu apresentei na última vez antes de eu viajar, que a gente fez um evento de 200 crianças, que foi em dezembro. Essa escola não recebe nenhum centavo do governo de ajuda. Tudo é feito pela comunidade. Os professores trabalham por amor à profissão
e a gente conseguiu, junto com muitas outras contribuições, levantar $800 para poder comprar uma copiadora e uma impressora, porque eles não têm de onde tirar material. Agora, com um computador e uma impressora, eles podem fazer downloads de material de educação e poder imprimir para passar para as crianças. Antes eles tinham que usar aquele mimeógrafo, né? Para fazer... não é do seu tempo, né? Em Águas Formosas não tinha isso. E agora eles finalmente tiveram acesso a um infinito de informações que é a internet e podem trazer para eles um melhor futuro. É um passo a mais, né? Claro que tem muito a ser feito, mas graças a Deus com a contribuição de vocês viram, se contribui mais, a gente trabalha mais. Entrou mais dinheiro, mais gente abençoada. Então, para vocês saberem que a Igreja Vida Abundante tem uma visão missionária e a sua contribuição não morre dentro dessas 4 paredes. Amém? Pastor. Acho que eu demorei um pouco mais. Paz, irmãos. Fico feliz de estar aqui. Estou feliz porque voltei. E também porque Deus me deu um casal amigo. Durante toda a minha vida eu queria um amigo e Deus me deu. O nosso pastor e a esposa, a família dele, que estiveram em contato conosco sempre, para que assim nós pudéssemos receber algumas informações que precisávamos através daquilo que chegava lá em casa. E também por eles se esforçarem e deixaram o apartamento depois de 2 meses. Pelo menos eu pude entrar, porque eu estava pensando que tinha muita poeira. Eu agradeço a vocês. Irmãos, eu voltei a caminhar 2 meses sem poder caminhar por conta de tanta neve e tanto frio. Tá mais branco? É que eu trouxe um pouco de neve de lá. Depois vocês quiserem sentir gelo, coloca a mão na minha cabeça. Eu voltei a caminhar e hoje de manhã, quando eu caminhava, eu escutava uma rádio evangélica e o apresentador, o locutor, ele contava a história de uma mãe com um filhinho ainda pequeno, mas que começava já a entender como é que é a vida, e ela resolveu dar um banho nele de corpo inteiro. E aí falou para a criança: você não abra os olhos. Aí colocou o shampoo. Quando o menino sentiu o shampoo na cabeça, abriu os olhos. Aí ela: fecha os olhos, tem que esperar. E aí começou a ensaboar o cabelo dele e começou a descer a espuma pelos olhos. E ela, quando ele abriu os olhos, começou a chorar porque estava ardendo. É lógico que o sabão arde. E isso se repetiu durante muito tempo. A mãe dele falava: você tem que ficar com os olhos fechados. E o menino abriu os olhos. Até que um dia o menino entendeu que podia confiar na mãe, que ela daria o banho certinho nele, que não iria fazer nenhum mal, que ele deveria permanecer com os olhos fechados. E nunca mais o sabão ardeu os olhos da criança. Às vezes a gente precisa aplicar lições assim tão simples para a nossa vida. Fique de pé, abra sua Bíblia no Provérbio 3 e escute o que Deus fala através da palavra dele hoje à noite. O título nessa Bíblia, eu estou usando essa Bíblia aqui porque ela tem a letra um pouquinho maior, e eu já passei de 66, e quando a gente passa de 66, aí tem que ter uma Bíblia com a letra maior. Mas não é por isso não, é porque eu fiz a cirurgia e perdi um pouco da minha visão. Irmãos, diz a palavra de Deus em Provérbio 3: conselho da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz.
O que é que ele ressalta aqui? O que é que a sabedoria ressalta no versículo, no versículo finalzinho do versículo 2? Porque lhe darão prosperidade e paz. Quem não quer prosperidade? Quem não quer paz? Aí veja o versículo 3, o que é que diz? Que o amor e a fidelidade jamais o abandone, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor dos homens, ou o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Leia comigo o versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, ou não confie no seu próprio entendimento. A criança abriu os olhos porque ela queria saber, ela queria entender o que é que estava acontecendo, mas a mãe falava: fecha os olhos, eu estou banhando a sua cabeça. Aí a gente vê que no momento que a criança confiou, nunca mais ardeu os olhos. Por que a gente não confia? Por que a gente não confia no Senhor? A gente fica querendo entender as coisas pela nossa própria maneira de entender. Reconheça o Senhor, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Agora o versículo 9. O que é que diz aí? Na minha versão, nessa versão aqui, que é da NVI, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Honrar o Senhor com as primícias. Confie no Senhor. Não espere abrir os olhos para o shampoo lhe fazer mal à vista, mas confie no Senhor. Feche os seus olhos, confiando que Ele está cuidando da sua vida melhor do que o que você pode confiar. Irmãos, dízimo, oferta, faz parte da adoração. Jesus, uma vez ele ficou perto do gasofilácio, observando as pessoas trazerem as suas ofertas, seus dízimos. Encontrou uma mulher com apenas 2 moedinhas de bronze, que vinha trazendo para a casa do Senhor. E o Senhor viu, observou aquilo e falou: ela trouxe mais do que todos os outros. Se você quer continuar abrindo seus olhos e esperar que o shampoo toque a sua vista e comece a arder, eu já aprendi a lição e passei a confiar no Senhor. Pegue o seu envelope, apresente agora o Senhor. Diante de Ti, Senhor, apresentamos agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Faz parte do culto que a Ti viemos prestar nesta noite, culto que só o Senhor merece. Trazemos, Senhor, parte daquilo que o Senhor tem nos dado, obedecendo com fidelidade aquilo que a Tua palavra requer. Nós depositamos agora, Senhor, esses dízimos e essas ofertas no gasofilácio, prova de que confiamos no Senhor. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, pedir a Tua bênção para cada um daqueles que estão confiando no Senhor. Pedir a Tua bênção para aqueles que vão administrar este dinheiro que trouxemos para a Tua casa, como parte da nossa adoração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Os irmãos podem assentar. Só lembrar aos irmãos que sábado que vem vai começar o nosso, pelo menos é o que nós queremos fazer do trabalho de sábado, um trabalho piloto, né? Vamos aguardar para ver. Então, sábado que vem nós teremos a nossa primeira palestra para pais e filhos, não é? Uma palestra, portanto, para pais e filhos. Irmãos, cada dia que passa eu tenho ficado mais assustado com o que eu estou vendo, queridos. E eu tem horas que me dá um desespero na alma. Meu Deus, o que está acontecendo com os pais? Irmãos, eu estou ficando assustado de ver como os pais estão deixando os seus filhos soltos, assim, entregue à mercê de si mesmos, sem qualquer limite, sem qualquer padrão. Eu estou ficando assustado com o que eu estou vendo. Eu tenho dito, Deus, se o Senhor está me dando essa condição de poder trazer uma advertência para os pais, então eu quero entrar por essa porta. Mas eu confesso, irmãos, que não tem sido tarefa fácil. Eu vejo interesse dos próprios pais. Isso é doloroso, irmãos. Eu não vejo interesse da própria família nesse assunto, né? Nós tivemos ontem um encontro maravilhoso de casais, tudo preparado com excelência e com muito amor e com muito carinho, uma coisa assim linda, tudo muito bom. Louvo a Deus pelos casais que vieram. Espero que tenham saído daqui mais enriquecidos na sua vida conjugal. Mas eu confesso, irmãos, que a gente fica naquela expectativa de alcançar mais pessoas, né? Nesses dias em que o casamento está sendo tão assolado, a família está sendo tão assolada de todos os lados. Então a gente precisa fortalecer esses fundamentos, irmãos, porque senão cada dia que passa a situação vai ficando mais difícil, né? Então, sábado que vem vai ser a nossa primeira palestra voltada para pais e filhos. Então, eu queria que o irmão, por favor, ajude a divulgar. Irmãos, eu falo assim, mas Deus sabe do meu coração, eu não estou querendo. Quando eu falo assim, não é porque eu estou querendo ter auditório grande, não estou interessado em me promover através disso, não. Eu estou interessado em realmente que as famílias e os lares sejam edificados. Então, convidas, faça um empenho para que mais pais estejam aqui, para mais filhos estejam aqui. Eu vejo hoje como que os filhos não têm respeito, muitos pelo menos não têm respeito nenhum pelos seus pais. Pais estão perdendo respeito pelos seus filhos e assim a coisa caminha solta. Então, por favor, nos ajude nessa tarefa aí, não é? Tarefa grande. Quero dar as boas-vindas ao pastor Davi, dizer que você faz muita falta aqui. Todo dia o pessoal pergunta, cadê o pastor Davi? Cadê? Lá vai o pastor Davi, e não voltou. Aí ele resolveu voltar. Bem-vindo, Deus te abençoe, você faz falta aqui em nosso meio. Irmãos, eu creio que ele passou o dia todo hoje, porque eu imagino que ontem, pelo cansaço da viagem, ele deve ter dormido. Mas eu imagino que até antes de sair para vir para a igreja, ele devia estar conferindo a quantidade de cartas que esse homem recebe. Parece o presidente da República, eu nunca vi. Todo dia eu chegava lá, o mailbox dele estava cheio de cartas. Eu falei, gente, vai passar uns 3 meses só lendo cartas. Já leu pelo um texto, já? Ali? Bem-vindo. Bom ver também o Felício e a Carol. Bom, estava fazendo falta, algum tempo que eu não os via. Essa semana eu pensei em vocês. Bom, Deus abençoe vocês. Irmãos, eu quero continuar aquele assunto que já iniciamos. De vez em quando a gente interrompe para trazer um outro assunto, mas é o assunto que eu gosto de falar e acho que a gente está precisando muito ouvir sobre isso. Romanos capítulo 1, versos 16 a 18. Romanos capítulo 1, versos 16 a 17, na verdade. Senhor amado, suplico-te em nome de Jesus que tu ministres ao nosso coração, fala ao nosso coração, ó Deus. Nós precisamos ouvir com clareza a tua voz. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê corações e mentes abertos para receber a tua palavra, ouvidos atentos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém.
Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Irmãos, é triste o que eu vou dizer agora, mas é verdade. É provável que hoje os desigrejados, ou seja, os crentes que um dia passaram pela igreja, o número deles é maior dos que os que estão nas igrejas. E grande parte deles, talvez a maioria deles, você vai entrevistar, eles dizem que estão decepcionados, ou com a igreja, ou com o pastor, ou com alguém. E eu digo, gente, isso não é novo. Eu fico pensando no apóstolo Paulo, na igreja de Corinto. Se ele fosse pensar dessa maneira, ele já tinha abandonado há muito tempo. Ele chega numa igreja que ele mesmo trabalha, daqui a pouco ele encontra, no dia da Santa Ceia, ele encontra um grupo de crentes assim, que tinha levado a sua comidinha predileta, juntou aquele grupinho, aquela panelinha, e começou a comer cada um aquilo que eles haviam levado. Aqueles demais irmãos que não tinham levado aquela comida requintada, refinada, ficou comendo lá sua farofa lá longe. E Paulo fala, não é possível que eu estou vendo um negócio desse. Irmãos, problema, confusão dentro da igreja, cada um querendo ser melhor do que o outro. O apóstolo João, o apóstolo do amor, chega e fala para um dos seus discípulos: olha, cuidado aí, porque está cheio de gente na igreja que não deixa um irmão hospedar o outro. Problemada, irmãos, mas em nenhum deles fala para você sair da igreja. Você só tem que saber onde é que você vai estar, não é? Mas o certo é, irmão, sabe por quê? Porque eles serviam a um Deus, eles foram alcançados por um evangelho que não envergonha. Não é só vocês, não, eu também. Todos nós nos deparamos todo dia com gente evangélica. Vou começar entre nós, começando por nós, evangélicos que envergonham o evangelho. Está cheio, irmãos. Eu já prometi para mim mesmo, quando eu chego no Brasil, eu não quero ouvir certos programas evangélicos que eu fico entediado, eu fico revoltado, eu fico envergonhado com o que eu ouço. Já prometi para mim mesmo que eu não vou em determinadas igrejas que se chamam evangélicas, porque eu saio envergonhado com o que eu vejo acontecer. Mas muitas vezes eu me traio e me acabo, não, vou dar mais uma chance, vou. E eu não sei o que esses irmãos andam buscando tanto em certos lugares que dizem que tem mover, e eu fico assim, mover de quê? E eu fico buscando algum fundamento na palavra para ver se tem realmente. Eu fico, meu Deus, o que é que os nossos crentes estão trocando? A segurança da palavra por muitas vezes movimentos que eles nem sabem que quem de fato está operando ali, né? A verdade é que nós temos muitos evangélicos que estão envergonhando o evangelho, mas você jamais vai encontrar, irmãos, alguém que tenha dito que ficou envergonhado com o evangelho. Sabe por quê? Porque desde os primórdios do tempo, como dizia o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do evangelho. Paulo estava indo para a cidade de Roma. Roma era a capital de tudo, irmãos. Embora a Grécia fosse a capital do saber e da cultura, mas como quem dominava era Roma, Roma havia trazido toda a cultura para lá. A capital do poder estava em Roma, a capital política estava em Roma, tudo estava em Roma, e Paulo estava indo para lá, e Paulo estava indo levar o evangelho para Roma, e Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu já iniciei falando sobre este tema, e quero dar sequência a ele. O poder do evangelho. Porque Paulo não se envergonhava do evangelho, e nem nós devemos nos envergonhar do evangelho. Em primeiro lugar, porque o evangelho tem o poder de transformar o pecador em uma nova criatura. Nós já abordamos isso há algum tempo atrás.
Nos primeiros capítulos da sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo procura deixar bem claro que o pecado não apenas feriu o homem, não apenas deixou o homem meio desnorteado, meio ferido, não apenas afastou o homem um pouco de Deus, mas com possibilidade de voltar e tocar em Deus. Não, irmãos, ele deixa bem claro que o pecado feriu de morte o homem e o afastou completamente de Deus, colocando um abismo entre nós e Deus, conforme muito bem disse o profeta Isaías, que os nossos pecados nos separam de Deus, faz uma separação entre nós e Deus. No capítulo 5, no verso 12, ele afirma que assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Paulo não para por aí, ele diz que está assim também, por um só homem, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Irmãos, quando o apóstolo Paulo declara com letras bem gigantes que não se envergonhava do Evangelho, ele o faz por uma razão muito especial, porque ele conhecia na prática o efeito desse Evangelho em sua própria vida, que o alcançou e o transformou em uma nova criatura. Irmãos, preciso deixar claro mais uma vez que a transformação, a verdadeira transformação do velho homem em uma nova criatura não acontece quando ele vem para a igreja, e sim quando ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. É por isso que Paulo afirma com convicção aos crentes de Corinto que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, muitos cegos voltaram a enxergar, muitos surdos voltaram e têm voltado a ouvir, muitos mudos passaram e têm passado a falar, paralíticos passaram a andar, endemoniados foram libertos, mortos voltaram a viver. Mas o maior milagre que o Evangelho de Jesus já produziu e produz é transformar o homem em uma nova criatura. É por isso que Paulo diz: eu não me envergonho deste Evangelho, porque ele tem o poder de fazer coisas que ninguém mais e nem outra coisa é capaz de fazer. Amém? Em segundo lugar, o poder do Evangelho. Também já preguei aqui sobre esse tema. O Evangelho tem o poder de libertar o pecador das garras de Satanás e mudar o seu destino. O apóstolo Paulo era conhecedor do que o poder de Jesus era capaz de fazer na vida de uma pessoa. É por isso que ele diz, com a convicção de quem o conhecia pessoalmente, em sua carta aos Colossenses, quando ele diz assim: Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu não sei se um dia você já parou para meditar, para refletir no que diz essa palavra. Em Cristo, irmãos, nós fomos libertos. Não foi só uma mudança de uma igreja, de uma religião para outra, irmãos. É mais do que isso. Mas infelizmente hoje tem acontecido isso. Pessoas simplesmente estão mudando de uma religião para outra. Mas o Evangelho é mais do que isso. A Bíblia diz que em Cristo nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nesse império há um príncipe, e a Bíblia chama de príncipe das trevas. A Bíblia fala que há esse principado que é Satanás e que detém esse poder pelo pecado sobre a vida do homem. A única forma do homem sair desse império das trevas é através de Jesus Cristo, irmãos. E só o Evangelho tem o poder de fazer isso, nada mais. É por isso que tem muita gente saindo de uma determinada religião, vindo para a religião evangélica, mas continua cativo do inferno. Paulo poderia ter usado outra palavra para falar do poder que há em Jesus, mas preferiu usar a palavra grega dinamis, de onde vem a palavra dinamite. A palavra portuguesa dinamite, que é usado para explodir aquilo que é considerado difícil de se quebrar. É usado na explosão de minas, de pedras,
Porque ele usa essa expressão para que nós soubéssemos que há nesse nome um poder maior do que qualquer outro, capaz de libertar o homem das garras do pecado, do porão do inferno e das garras de Satanás, conforme disse Paulo aos Coríntios. Nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Uma das cenas mais lindas que eu acho do Novo Testamento é quando Jesus chega na cidade de Gadara. Chega na cidade de Gadara e encontra um homem possesso de uma legião de demônios. Legião era um nome que era dado para uma quantidade de soldados que era usado num regimento militar, de 6.000 soldados. E ele diz, quando o demônio se manifesta na vida daquele homem, diz: nós somos uma legião. E Jesus chega sozinho com seus discípulos, se depara com um homem possesso com uma legião de demônios, com no mínimo 6.000 demônios na sua vida. A Bíblia diz que esse homem vivia nos sepulcros. A Bíblia diz que as pessoas o amarravam e ele quebrava as correntes, possivelmente se alimentando de carne, de carne humana, de restos mortais. Diz que a cidade inteira tinha medo desse homem, e no dia que esse homem tem um encontro com Jesus, ele é liberto. E as pessoas da cidade vêm, e quando chegam o encontram em gozo do seu perfeito juízo, em perfeito estado. Quem é que é capaz de fazer isso? O Evangelho, que é o próprio Jesus. Amém, irmãos? Mas nesta noite eu quero falar ainda um pouco mais sobre o poder do Evangelho, e eu queria muito a sua atenção nessa palavra de hoje. Gostaria que, se você tivesse condição, que você levantasse, fosse no banheiro, lavasse o seu rosto. Se você tiver alguma coisa, levanta, fica em pé, dá uma sacolejada aí. Mas eu quero muito a sua atenção para essa palavra de hoje, não é? O poder do Evangelho. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O Evangelho tem o poder de tirar o nome do pecador do livro da morte e da condenação e escrevê-lo no livro da vida. O Evangelho tem o poder de transportar o nome do pecador do livro da condenação para o livro da vida. Amados, a Bíblia afirma de forma categórica que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diz ainda que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 3:23 e Romanos 6:23. No dia em que o pecado entrou no mundo através dos nossos primeiros pais, um abismo se interpôs entre Deus e o homem, bem como entre o homem e Deus, o que levou o profeta Isaías a dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Desse dia em diante, do dia em que o pecado entrou na nossa e passou a fazer parte da vida do homem, desse dia em diante, o homem contraiu uma dívida com Deus impossível de ser paga por ele mesmo, pelo homem, o que fez com que o nosso nome ficasse na lista dos devedores para com Deus. Algumas pessoas aqui devem saber melhor o que eu estou dizendo, especialmente aquelas pessoas que já moraram no interior. Naquela época, especialmente no interior, tinha um negócio chamado venda. Até hoje tem. Mendes Pimentel tem. Águas Formosas não, porque os Big Walmart, esses negócios tudo está lá. Mas antigamente, Águas Formosas, Central de Minas, Mendes Pimentel, tinha esses lugares chamados venda. Como é que funcionava? Funcionava o seguinte: o pai chegava e falava: meu filho, vai lá na venda do seu Antônio e compra um açúcar. Vai lá e busca um café, compra um pão. Olha, chegou, já até se viu lá em Mendes Pimentel fazendo isso, né, minha filha? Aí chega lá: seu Antônio, meu pai mandou vir buscar 1 quilo de açúcar, um pacote de café. O seu Antônio anotava naquela caderneta, lembra como é que chamava? Caderneta. Eu nem sei falar essa palavra direito, porque nem... Caderneta. Anotava lá 1 quilo de açúcar e colocava o preço. No final do mês, porque se lá se recebia no final do mês, recebia, ia lá na venda e ia pagar aquilo. Quando se pagava aquela caderneta, aquelas coisas, aquelas compras foram feitas, o seu Antônio fazia o quê? Dava um X, riscava, ou então dizia, escrevia uma palavra
pago. Pago. Mas enquanto ele não escrevia essa palavra pago, você estava na lista negra, na lista dos devedores do seu Antônio. O apóstolo Paulo captou bem esta mensagem ao dizer aos crentes do passado e aos de hoje as seguintes palavras, preste atenção: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, em Cristo, a Bíblia fala que quando uma pessoa vai a Cristo, ou quando tem um encontro pessoal com Cristo, ou quando recebe o Evangelho do Senhor Jesus no seu coração, a Bíblia fala que esse escrito de dívida, ele é anulado, ele é cancelado, ele é pago. Esta era outra razão do porquê o apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho tem esse poder, não apenas de quitar a dívida que temos para com Deus e que não podemos pagar, como também de escrever o nome desse devedor no livro da vida, usando como tinta o sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo. Há muito tempo atrás eu li uma história a respeito de um médico que tinha um coração muito generoso, um homem muito humano, muito bom, e ele então fazia muitos trabalhos para a classe operária, para aquelas pessoas que não tinham condições, e ele então fazia cirurgias caríssimas, mas já sabendo que aquela pessoa não tinha condições de pagar, ele escrevia no seu livro de anotação quando que aquela pessoa havia feito a sua cirurgia, quanto havia ficado a cirurgia, e ele então escrevia: pago, pobre demais para pagar a dívida. E este homem então, toda pessoa que passava por essa situação, era escrito o seu nome lá. Um dia esse médico morre e a esposa, muito ambiciosa, apesar de serem muito ricos, a esposa tem acesso a esse caderno em que estava anotado o nome dos devedores do doutor que havia falecido. E ela então pega aquele caderno e descobre que dezenas, talvez centenas de pessoas tinham que pagar aquela dívida, aquelas cirurgias que ele havia feito. E ela entra numa ação na justiça contra aquelas pessoas, até chegar no juiz, e o juiz pergunta: o seu esposo, quem foi que escreveu pago? Ela disse: foi o meu esposo, e ele estava de posse do seu perfeito juízo. Ele disse: sim. Então não há tribunal nenhum que pode fazer com que essas pessoas paguem, se o próprio credor declarou que a dívida foi paga do devedor. Você entende por que Satanás não pode reclamar de Deus por você, apesar de você ser um pecador, quando você vai a Cristo? Porque a sua dívida foi paga por Deus em Cristo Jesus. Quando os discípulos voltaram da missão que Jesus os havia confiado e lhe relataram, radiantes de alegria, o que havia acontecido, porque, irmãos, muitas vezes nós mudamos um pouco o foco. Às vezes acontecem algumas coisas extraordinárias com a gente e a gente fica muito feliz. E Jesus mandou os 70 discípulos pregar nas cidades por onde ele haveria de passar, e os discípulos foram. E quando os discípulos foram e começaram a pregar o Evangelho, aconteceram coisas lindas na vida de muitas pessoas, muitas delas foram curadas. Mas o que mais os impressionou foi o fato de pessoas endemoniadas terem sido libertas. E eles voltam dizendo: olha, os endemoniados obedecem. Aqueles que estavam endemoniados foram libertos, cegos foram curados. E Jesus deu a seguinte palavra: não obstante, vocês estão alegres por isso, no entanto, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Lucas 10, 28. A sua alegria não deve ser porque essas coisas acontecem, mas a sua alegria deve ser porque você tem o seu nome escrito no livro da vida, está rolado nos céus.
O apóstolo João descreve no livro de Apocalipse a visão que ele teve dos últimos acontecimentos na terra e da gloriosa visão que ele teve do desfecho do último capítulo da vida humana, com a descrição dantesca deste quadro nas seguintes palavras: vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. Veja bem, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Olha, irmãos, haviam vários livros, todos os seus atos de bondade e de maldade estavam nos demais livros. Mas havia um livro separado dos demais em que são registrados os seus atos de bondade e os seus atos de maldade. E aqui ele deixa muito claro, eu queria que você prestasse atenção no que ele diz, e ele diz: e aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Segundo o evangelista João, quem é que foi lançado no inferno ou no lago de fogo? A resposta é uma só: quem não teve o seu nome escrito no livro da vida. Grave o que eu vou dizer agora. A religião não é capaz de escrever o seu nome no livro da vida. A minha bondade e as minhas ações não são capazes de tirar o meu nome do livro dos devedores para com Deus e escrevê-lo no livro da vida. O mais influente dos homens na terra não é capaz de escrever o meu nome no livro da vida. Nada, absolutamente nada nesta vida é capaz de tirar o meu nome da lista dos devedores de Deus e transportá-lo para o livro da vida. Todo mundo tem certidão de nascimento, pressupõe-se. É ela, a certidão de nascimento, que prova não apenas a sua filiação, mas também o lugar do seu nascimento. Em sua certidão de nascimento consta o número do livro em que foi registrado o seu nascimento. Se um dia fosse baixado um decreto em Águas Formosas, em que só teria direito de entrar e viver em Águas Formosas quem tivesse nascido lá, não seria o que eu dissesse, nem o que os outros dissessem, que me daria esse direito de entrar e viver lá. E sim, o livro em que está registrado o meu nascimento. Aqui está a minha certidão de nascimento. República Federativa do Brasil, Registro Civil, Estado, Minas Gerais, comarca, naquela época eu falava comarca, hoje é condado, comarca de Águas Formosas, município de Águas Formosas, distrito sede, certidão de nascimento. Certifico que as folhas, ou a folha 255 do livro 6, sob número de ordem 2990, foi lavrado o assento do nascimento de Carlos Américo Patente, do sexo masculino, de cor parda, porque os nobres antes eram chamados cor parda, de cor parda, nascido no dia 1º de novembro de 1958, em Águas Formosas, filho de Gedolino Motinho Patente, Delvísia Oliveira Patente. Está aqui. Se então fosse baixado esse decreto, os livros seriam abertos
E lá nesse livro seria encontrado o meu nome. Ele tem direito de viver aqui, porque ele nasceu aqui. Aqui está a prova. O livro que diz que ele nasceu aqui está aqui. Não é o que o pai dele diz, não é o que ele diz, mas é o que o livro está escrito aqui. Está registrado o nome dele aqui. Eu creio que eu já falei para vocês de uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Nós íamos passar um mês na África do Sul, num trabalho missionário. E nós éramos um grupo de 104 pastores e líderes de várias igrejas do Brasil. E nós íamos nos encontrar em Vitória, no Espírito Santo. De Vitória nós iríamos para São Paulo, pegaríamos um voo para Joanesburgo. Saí então de Conselheiro Pena e fui para Vitória. Ao chegar no local marcado, estavam vários ônibus leitos. E lá tinha um senhor com um megafone na sua boca e diz: estes são os passageiros que vão no ônibus número 1. E falou a relação de todos que iam naquele ônibus. Estava tranquilo, 5 ônibus. Estes são os passageiros que vão no ônibus número 2. Estava tranquilo, ainda tinham 3 ônibus. Número 3, número 4, número 5. Ele disse: a qualquer momento ele vai ler o meu nome. E para minha tristeza, o meu nome não estava lá. Eu então, fiquei um pouco assim, nervoso, corri lá e disse: ei, eu já paguei a passagem, já estou, por que não leram o meu nome? Meu nome não está aí. Ele disse: calma, pastor. Pegou uma caneta e colocou: pastor Carlos Patente, agora está, pode entrar. Nesta vida, repito, nesta vida, só o Evangelho do Senhor Jesus tem o poder e é capaz de riscar e de anular, de cancelar o escrito de dívida que há contra nós diante de Deus e escrever o nosso nome no livro da vida. Naquele dia alguém foi lá e colocou meu nome naquele livro no qual eu não estava. Mas no dia final não vai ter isto. O livro vai se abrir. Não vai ser perguntado se você era filho de pastor ou não, se você era filho de crente ou não, se você era membro de igreja ou não, se você fez boas obras ou não, mas se seu nome está escrito lá. Ao falar sobre a Nova Jerusalém, morada eterna dos salvos, o apóstolo João continua relatando sua visão e diz: nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Se na Nova Jerusalém jamais penetrará coisa alguma contaminada, como é que eu e você vamos estar lá? Se nós não somos puros, se nós temos a mancha do pecado em nós. Quem é aqui que, mesmo já tendo recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nunca contou uma mentira? Nunca pensou algo indevido? Nunca guardou mágoa de alguém? Se neste momento você fechar os olhos para esta vida e comparecer na eternidade, como é que você vai entrar na Nova Jerusalém? Voltemos à pergunta:
se na Nova Jerusalém jamais penetrará coisa alguma contaminada, como é que os inscritos no livro da vida do Cordeiro conseguiram entrar? A resposta a esta pergunta é simples: conseguiram entrar porque eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 9 a 17. Só o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo o pecado. Alguém pode estar perguntando, ou aqui, ou que nos acompanha pela internet: quando é que uma pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida? Ou melhor, quando é que uma pessoa tem o seu nome tirado do livro dos devedores de Deus e escrito no livro da vida do Cordeiro? Quando essa pessoa recebe pela fé a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando o carcereiro de Filipos perguntou ao apóstolo Paulo e a Silas: senhores, que devo fazer para que seja salvo? A resposta foi a seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Guarde mais essas importantes palavras que eu vou dizer agora. Só há uma pessoa que pode escrever o seu nome no livro da vida: Jesus. Só há uma maneira do seu nome ser escrito no livro da vida: pela fé. Só há uma coisa que você precisa fazer para que isso se concretize: crer e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu quero concluir esta mensagem lhe fazendo as seguintes perguntas. Seja sincero, você não precisa responder em voz audível. Você tem certeza de que o seu nome foi escrito no livro da vida? Você tem certeza de que se você chegasse lá nos céus hoje, diante de Deus, e quando Ele abrisse o livro, Daniel Marinho, letra C, A, B, C, D, Daniel Silva, Daniel Pereira, Daniel Marques, Daniel Marinho da Silva. Ele vai encontrar esse nome lá? Ronald, de quê? Stellar. Ronald Stellar. Ronald Pereira, Ronald da Silva, Ronald Stellar. Oh, sim, está aqui, entra. Marcos César Castório de Souza. Maria, Marcos Paulo, Marcos João, Marcos César Pereira, Marcos César Castório de Souza. Está aqui. Entra. Juscelino da Silva. Juscelino de quê? Da Silva. Juscelino da Silva. Juscelino Almeida, Juscelino Antônio, Juscelino da Silva. Seu nome não está aqui. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo, se vocês não vos conheço. Se você morresse agora mesmo, ao chegar no céu, e o livro for, e Deus abrir o livro, o seu nome vai estar lá. Eu não sei qual é a sua resposta,
mas gostaria de repetir o que disse o apóstolo João em seu livro de Apocalipse, no capítulo 20, versos 12 e 15. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, livros importantes, mas não são esses os que vão definir se eu vou entrar ou não nos céus. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, o seu nome foi lançado no lago de fogo. Mas eu era filho do pastor Carlos. Fora, não te conheço. Só entra quem tem o nome escrito aqui. É por isso que eu prego onde eu vou. Você pode ser filho do pastor mais consagrado dessa terra, você pode ser o que você quiser, mas se você não tomar a sua decisão pessoal, entregar sua vida a Jesus, e se você morrer, o seu destino não será o céu. Você pode ter cantado a vida inteira no louvor, você pode ter sido a pessoa o melhor pregador da face da terra. Se você não entregou sua vida a Jesus em vida, o céu não será sua morada eterna. Por isso, uma advertência final: não deixe para depois a decisão mais importante da sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você não tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, então faça isso hoje. Curve a sua fronte agora. E você que nos acompanha pela internet, eu não sei se estiver, você pode fazer essa oração também. Como eu não sei se você já fez essa oração ou não, se você já fez essa decisão ou não, mas se você quiser fazer isto hoje, eu dou essa oportunidade de você sair do seu lugar e vir aqui à frente, num gesto, numa atitude de fé, e dizer: Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Fique de pé, por favor. Senhor, Tu és o único que conhece o nosso coração por inteiro. Se há alguém aqui entre nós que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, que ainda não tomou a decisão de entregar sua vida ao Senhor, que o faça nesta noite. Também, ó Deus, aqueles que nos acompanham, que não deixe passar mais essa oportunidade, de tantas que já tiveram, mas que o Teu Espírito possa levá-lo, ou levar essa pessoa a uma experiência de salvação com o Teu Filho Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Se há alguém aqui hoje que quer ouviu e levou a sério essa mensagem, que ainda não tinha feito e quer fazer isso, quando a gente vai cantar essa música, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar especificamente por você. Cristo move as montanhas e tem pra salvar, tem poder pra salvar, pra ser não toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
nós vamos pensar nesse instante no sacrifício, no amor de Jesus por nós, no que Ele fez para que o nosso nome fosse tirado do livro da dívida e escrito no livro da vida. E esse banquete espiritual, ele nos leva para esse momento, nos faz pensar que foi por causa da sua morte e da sua ressurreição que nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? A Bíblia diz que na noite que foi traído, o Senhor Jesus já havia participado da Páscoa com seus discípulos, já havia relembrado com eles os tempos amargos da escravidão do Egito, que simbolizava a escravidão do pecado. Mas como Jesus era o cumprimento de tudo que pregava o Velho Testamento, Ele estabelece um novo ritual para que fosse celebrado. Agora não mais a Páscoa, mas a ceia. E depois de haver celebrado a Páscoa com os seus discípulos, Ele institui a ceia. Ele toma o pão, dá graças, parte e dá aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Logo em seguida, depois de haver ceado, Ele toma o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, feito em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória, porque o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas espiritualmente Ele se faz presente aqui. E Ele nos ordenou que nós pudéssemos pensar nesse sacrifício que Ele fez para nos salvar. Dedique esses próximos instantes na sua mente. Pensa na agonia que nem o filme de Mel Gibson consegue traduzir com plenitude aquilo que de fato Jesus sofreu por amor a mim e a você. Santifique e abençoe estes elementos, Pai, e nutre a nossa alma através deles. Te damos graças, ó Deus, porque a Tua morte, o Teu sacrifício não foi em vão. 750 anos antes daquele momento, o profeta Isaías já havia profetizado que o Senhor viria com alegria o fruto do seu trabalho. Aqui tem um pequeno grupo, mas há milhares e milhares e milhares e milhares espalhados pela face da terra que foram alcançados pela Tua grande salvação. Aleluia. Oh Deus, e que nós sejamos